lapso temporal que a gente tem aqui. Então, a gente tem um curso que começou a ser feito em 1904, são os primórdios da educação à distância, é tido como o primeiro registro da educação à distância no Brasil. No momento, eu não estou vendo quem levantou a mão ou quem quer falar. Vocês podem interromper a qualquer momento e aí a gente pode abrir para isso. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Então, assim, eu não consigo nesse momento porque eu estou com minha tela aberta. Podem me interromper. Durante o período, a gente foi construindo a educação à distância. Em 1923, dois profissionais do rádio começaram a repensar o que a gente chama de educação à distância. Foram os radialistas e jornalistas Henrique Morise e Edgar Roquette Pinto, criou a Rádio da Sociedade do Rio de Janeiro. Ela trazia algumas informações radiofônicas da educação à distância. Eles foram pioneiros em 1923, onde eles trouxeram para o rádio, ainda como um instrumento de alcance das massas, a possibilidade, obviamente, de trazer conhecimentos mais, digamos assim, acadêmico para isso. Nota que em 23 eles começaram a repensar a parte radiofônica do processo. Em 1934 foi instalada o projeto para, então, Secretaria Municipal de Educação do Distrito Federal, ainda dentro desse princípio da transmissão de aulas por meio de modelos radiofônicos. Só que aí eles começaram a repensar o esquema da aula, construindo folhetos que eram enviados via correio para a casa das pessoas, e nele também alguns esquemas de aula. Eu trouxe alguns recortes aqui, por exemplo, aqui foi um recorte de um jornal onde foi a solenidade de construção desses cursos à correspondência, à época, em 1934. Em 1939, surgiu em São Paulo, que é chamado de Instituto Monitor. Ele, tecnicamente, é o primeiro instituto brasileiro a oferecer, obviamente, os cursos profissionalizantes à distância. E aí a gente consegue enxergar aqui que alguns cursos, um folheto do Instituto Monitor, onde ele diz, por exemplo, aqui, aprendendo por correspondência é uma profissão técnica lucrativa. Quais eram os cursos que se tinham à época? Na época, a gente tinha curso de rádio, rádio TV era muito forte até então a gente tinha essa era do rádio e era da TV, que eram os dois instrumentos que a gente conseguia se comunicar com as massas. A TV um pouco menos, porque a gente está no início da TV, então não era todo mundo que tinha acesso a essa tecnologia. Mas então a rádio e TV eram... Oi? Não, desculpa aí, professor. Não, pode falar, pode interromper. Então, assim, nessa época a gente tinha... Eu não consigo ver, eu estou ouvindo, mas podem interromper e falar e a gente vai discutindo, tá joia? Tá, joia. Veja bem, esse folheto, você fazia um acesso, enviava suas informações, qual era o curso que você queria fazer, de rádio, TV, eletrotécnica ou desenho arquitetônico. Olha que interessante. Os primórdios aí da parte mais de desenho, engenharia e arquitetura, e a parte de eletrotécnica, eletricidade de uma forma geral. Tudo isso era feito de forma remota, só que a gente não tinha os instrumentos que a gente tem hoje, tá? Uma TV de uma forma mais aberta. A entrada desses cursos, como eles solicitavam? Tipo, não entendi. Como eles solicitavam? Tipo assim, eu quero participar de tal curso, como que eles... Tudo era pelo correio. O que é que se fazia? Você tinha essa folha, aqui você vê que existe um campo de inscrição. Você coloca seu nome, sua cidade, selava ele e enviava para o Instituto Monitor. Lá, eles cadastravam e enviavam os folhetos de aula a aula. Entendeu? E aí você fazia o curso todinho, depois eles conseguiam emitir os chamados certificação desses cursos. Então, era uma coisa muito rústica, né? E demandava tempo, porque o correio não tem essa velocidade que a gente tem hoje na internet.
Entendi. Obrigada. Ô, Nada. professor, Olha aqui, pode falar. existia na época algum órgão fiscalizador, tipo, hoje nós temos o MEC, enfim, que regulariza e tal, que fiscaliza tudo, que valida aquela certificação, né? Nessa época, nesses cursos EAD, né? Os primeiros, existia algum tipo de órgão fiscalizador e certificador, ou a empresa que formava era que, por conta própria, fazia, administrava e não havia nenhum tipo de supervisão? Não, no momento não havia uma validação técnica. Isso só foi muito mais adiante quando se efetivou os cursos EAD, e aí o MEC, mediante a legislação, isso se deu a certificação de um modo geral quando foi instruída a LDB. Tá? A LDB traz exatamente as certificações das universidades e dos institutos e todas as entidades que querem ofertar cursos à distância. Então, isso só foi constituído com a LDB. Antes da LDB, não existia uma certificação nenhuma, ou nenhuma forma de convalidar o que era colocado. Então, a própria empresa, os institutos que foram criados, eram eles que certificavam, tá? Então não existia. Só na LDB lá em 96, se eu não tiver com a memória ruim, ela traz essa certificação de como deve ser instruído os cursos de educação à distância, tá? Então a certificação vem com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela traz um artigo específico sobre como as universidades, institutos ou instituições devem proceder para validar os seus cursos. Certo, Professor, obrigado. Pode falar. existia alguma avaliação para esses cursos? Para avaliar Existia, exato. Como eu disse, pode falar, esses cursos eles eram atualizados. E à medida em que você ia evoluindo, vocês mandavam, estou falando de forma geral, os alunos em si faziam as atividades, enviavam novamente, e aí existia uma troca de informações com o feedback e as possíveis avaliações que se tinha desses cursos. Então, existia assim. Eu não consegui encontrar muitos registros dessas avaliações, mas existia esse processo, era essa a dinâmica. Certo, Certo? obrigada. Então, e aí a gente você vê que existem diversos cursos, cursos de eletrotécnica, que são cursos práticos que a gente tem até hoje, curso de desenho mecânico, desenho arquitetônico, artístico, desenho publicitário. Então, esses cursos foram os cursos pioneiros da educação à distância nos primórdios, tá? Eletrotécnica e assim por diante. O que como eu disse, em todos os cursos, as pessoas recebiam ferramentas, material e instrumentos necessários para a execução dos trabalhos práticos, certo? Que mais úteis se tornam após terminar os seus estudos. Então, eles iam fazendo toda a prática, era uma coisa bem rústica mesmo, mas eles recebiam todo o kit e iriam fazendo as atividades que eram propostas ao longo do curso. E aí eles retornavam esse material para ser avaliado, e aí havia esse feedback. O que é interessante a gente fazer uma análise comparativa do modelo de ensino por correspondência que a gente teve lá com o Instituto Monitor em 1936 e o modelo contemporâneo de educação EAD, que é hoje baseado em tecnologias digitais. Por exemplo, critério. O meio de comunicação do Instituto Monitor era correio. Então, as aulas eram enviadas em papel, por correio, por postal, eles recebiam e retornavam. Hoje, a partir de 2020 em diante, a gente tem os nossos AVAs, Moodle, o Google Classroom, existem outros AVAs, outras plataformas digitais que trazem esse acesso, esse meio de comunicação. Então, a dinâmica é outra. Então, eu posso colocar a atividade hoje, amanhã você está resolvendo. Já anteriormente, não, existia todo o delay do postal chegar
eu resolver postar e devolver. Então, essa dinâmica era um pouco mais complexa. A interação docente-aluno também era unidirecional, ou seja, demandava semanas para que as pessoas tivessem retorno, pelo processo de demora do correio, não tinha como fazer. Hoje a gente tem um sistema que a gente chama de bidirecional, é síncrona, como a gente está fazendo hoje aqui, e assíncrona para os alunos que não puderam ficar nessa aula, a partir de amanhã eles vão estar disponíveis para assistir. Então a gente tem fóruns, vídeos e outros instrumentos de tecnologia que trazem o acesso mais dinâmico à EAD. Então você vê que uma dinâmica já é totalmente diferenciada, então a gente tem esse acesso mais de perto. Qual era o suporte em termos tecnológicos? A gente trabalhava com estruturas de apostilas impressas e desenhos técnicos, e o rádio também era um informativo. A gente poderia passar instrumentos e aulas via rádio, mas, em geral, a gente trabalhava com o suporte mais por apostilas impressas. Hoje, a gente tem uma infinidade. Aqui, a gente vai mostrar algumas no curso de EAD. Videoaulas, vocês já viram, mas existem podcasts, simulações. Hoje a gente está no ramo digital que está em expansão, que são as IA generativas, então isso traz informação e bagagem para que a gente consiga transformar a EAD em um processo mais amplo e dinâmico. Então a gente tinha essa ideia dessa tecnologia. Em relação ao currículo, no Instituto Monitor, à época, a gente tinha um foco no currículo técnico, ou seja, era aquilo que estava demandando no mercado. Hoje a gente tem um currículo mais amplo. Por exemplo, a gente tem cursos técnicos, curso superior, cursos de pós-graduação com certificados, com certificações. Então, hoje a gente tem, a partir da LDB, houve uma ampliação da possibilidade do uso e a instrumentação de outros cursos. Entretanto, esse ano, inclusive, quando a gente for ver a parte de legislação, eu quero dar ênfase justamente nas mudanças que houve no processo de EAD. Antigamente, todo mundo poderia ser certificado e todos os cursos poderiam ser certificados. Hoje, o governo já proibiu alguns cursos de serem ofertados de modo EAD, certo? Então, a gente vai discutir um pouco isso mais adiante. Quais são os materiais didáticos que eram? Como eu disse, textos impressos e as ferramentas físicas para fazer testes. Hoje a gente tem videoaulas, PDF, plataformas gamificadas, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Então, a gente tem uma gama de material didático que vai corroborar para que vocês aprendam e evoluam ao longo dos períodos que vocês vão ter. As avaliações, como eu disse, eram práticas domiciliares e as provas via correspondência. Então, existia esse processo aí de você enviar, receber e receber o feedback depois de algumas semanas. Hoje, a gente tem, inclusive, vocês já fizeram um, que foi o glossário, mas a gente hoje diversa uma ferramenta pedagógica funcional em que ela mede, ela já foi instruída e construída de uma forma em que existe uma interatividade entre o processo de conhecimento e o que vocês estão realmente expondo. Então, existe um modelo pedagógico para cada uma dessas ferramentas de avaliação que estão postas aí. Então, é interessante. Fórum, chats, glossários, wiki e assim por diante. Inclusive, atividades do tipo mais objetivas, que eu também vou deixar aí para vocês fazerem. Em termos de filosofia educacional, o critério de visão do futuro, a gente tinha como premissa lá no Instituto Monitor algo que vai assegurar o teu futuro, que seria aprender uma profissão técnica. Hoje a gente pensa numa formação continuada, um aprendizado ao longo da vida, uma atualização constante. A gente não pensa em simplesmente fazer a graduação e parar, a gente precisa estar em constante atualização e a EAD nos permite isso, certo? Um dos grandes problemas da EAD anteriormente era o processo de autodidata. Eu tenho que pegar o material e simplesmente ler e entender. E aí esse processo era limitado, certo? Eu não conseguia, se eu tivesse uma dificuldade, eu tinha que me limitar, obviamente, à comunicação via postal. Isso demanda tempo
e a dinâmica do processo era muito complicado. Hoje, não. A ideia da EAD atual é a gente ter o protagonismo do processo utilizando recursos de tecnologia da informação, certo? Por isso que é importante a gente ter o acesso e ser introduzido na tecnologia. Em relação à promoção da inclusão, a gente tinha democratização do processo via correspondência. Por quê? Baixo custo, certo? Era uma coisa mais rápida e era de extremo baixo custo. Hoje a gente tem a internet com as barreiras tecnológicas que existem. Por exemplo, muitos locais a gente tem processos em que a internet é um pouco devagar, que vídeos começam a ter alguma dificuldade. A gente tem também, ainda que a gente exista um acesso mais democrático, existem limitações que precisam ser levadas em consideração quando a gente está ofertando um curso EAD, certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente planeja essa filosofia educacional desse modelo. Mas hoje existe uma democratização da internet, mas ainda assim existem limitações para algumas pessoas. E isso faz com que a gente limite a atuação da EAD. Então, isso é importante que a gente leve em consideração. Não só a internet, mas como todo o processo digital. Não é todo mundo que tem um computador que possa utilizar livremente. Não é todo mundo que tem acesso a uma internet, por exemplo, de alta velocidade. Isso aí a gente, aos poucos, vai evoluindo para criar um sistema em que a gente consiga ser mais democrático possível. É isso que a gente busca dentro do sistema EAD. Em termos de profissões, as mais comuns à época era rádio e TV, desenho técnico, eletrotécnica. Hoje a gente tem, na EAD, todas as áreas de conhecimento, engenharia, saúde, educação, tecnologia, ainda que algumas áreas de saúde sejam limitadas e proibidas no último decreto, tá? Alguns cursos não podem nem ser ofertados mais nesse formato. Outros têm limitações para ter uma certa quantidade de aulas EAD e uma quantidade de aulas presencial, que é o caso das engenharias. Ainda pode ser ofertada, mas não totalmente EAD, certo? O que é que a gente foca? Ferramentas e materiais, aqui a gente tem, nos dias de hoje, a variedade de recursos em termos da construção de conhecimento. Na certificação, ela era registrada pelo Estado. Cada Estado tinha sua certificação, em termos gerais, e o Instituto lá que fornecia a certificação. Hoje, a gente tem reconhecimento pelo MEC com validade nacional e internacional. Nota que isso se deu, obviamente, depois da LDB. Continuando o ciclo aqui, a timeline da educação à distância, da história, em 1941 surge o Instituto Universal Brasileiro, bem conhecido. Quem é um pouco mais da época, tem aqui seus 30 e poucos anos, 40 talvez, a gente começa a ouvir falar do Instituto Universal Brasileiro. Então, ele traz uma reformulação do ensino ainda por correspondência, tá? E aí é que está. Algumas dessas instituições que foram criadas na década de 40, 30, 50, elas funcionam elas atuam até hoje. Algumas mudaram de nome, mas ela ainda tem a mesma perspectiva. Em 1941, a gente surge o que a gente chama de Universidade do Ar. Essa Universidade do Ar, o ar aí, ele fala em termos de rádio e TV, né, que estava no ar para as pessoas escutarem e assistirem, ela durou até 1944. E existe um artigo que eu disponibilizei para vocês. O Instituto Universal Brasileiro, ela funciona até hoje. Então, eu trouxe aqui a página do Instituto Universal Brasileiro, em que eles reformularam todos os cursos, e ele tem diversos cursos EAD na plataforma dele, no AVA dele, né, digamos assim, dentro dessa perspectiva. Então, ele foi criado na década de 40, mas até hoje ele ainda forma profissionais em diversas áreas do ensino à distância. Olha que interessante, eu fiz um comparativo entre o que o Instituto Universal Brasileiro fornecia à época da sua criação e o que ele traz hoje em termos de curso.
Então, óbvio que existem cursos, por exemplo, radiotécnico, que hoje caiu em desuso, até porque o rádio, hoje, ele não tem, assim, tanta profundidade quanto a internet, mas à época ele era muito forte, tá? Mas alguns cursos continuam, por exemplo, o curso aqui de eletricidade de automóveis. Aí aqui, ó, eu tirei um print da página do Instituto Universal Brasileiro, onde ele mostra que até hoje existe o curso de eletricidade de automóveis. Por exemplo, cursos supletivos, era muito comum, primeiro e segundo grau. Hoje também existe os cursos supletivos, curso de fundamental, ensino médio, aqui curso de corte e costura e modelagem também, era um curso que era ofertado em 1940 e até hoje ele vem se perpetuando e ainda sendo ofertado como uma qualificação para os profissionais que queiram se inserir no mercado. Olha, em 1941, como eu disse, foi criada a Universidade do Ar. Em 44, houve um fortalecimento dessa universidade, a gente ainda estava lá em meados de 40, 44, na era de Getúlio Vargas, lá histórica, o Estado Novo, né? E eles queriam investir na profissionalização. E aí que surge o fortalecimento do Sistema S, que é conhecido até hoje como um dos grandes pilares de educação, principalmente profissional. SESC, SENAC, SESI, SEST, a Fiesp e outros que fazem parte do Sistema S foram incorporados ao que a gente chama da nova Universidade do Ar. Tá? Então, na semana que vem, na verdade, esse artigo já está disponível para vocês lerem, certo? Sobre a Universidade do Ar e a nova Universidade do Ar, e ele vai ser pauta da nossa atividade da próxima semana. Então, vocês já podem ler lá, ele é muito legal. Esse artigo do Marco Antônio e do Vitor Hugo, que traz um panorama de como educar, como foi o processo educativo da EAD durante essa era radiofônica lá na época do Estado Novo. Então, isso é extremamente interessante e está disponível para vocês. Seguindo, a gente tem, em 1961, o que acontece? A gente tem o Sistema S se entrelaçando ao EAD, mas existe também o movimento das arquidioceses, das igrejas, que começam a fazer parte desse movimento de educação. Então, em 61, a Diocese do Rio Grande do Norte criaram algumas escolas radiofônicas. Esse era um movimento que foi chamado de MEB. Esse MEB existe até hoje, tá? Que a ideia de criar por meio do processo em que a igreja faz parte e se envolve diretamente com o processo educacional. Isso teve muito respaldo do governo e da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do governo federal. Eles fizeram um acordo e aí, dentro desse processo, as arquidioceses começaram a ofertar esse sistema radioeducativo, certo? Isso trouxe uma democratização para o acesso à educação, promovendo o que a gente chama de letramento de jovens e adultos. É o que a gente chama, por exemplo, hoje, dos nossos cursos de jovens e adultos, né? dos EJAs que a gente tem hoje nos nossos institutos, que é a educação de jovens e adultos. Ela não foi criada hoje, nem como a EAD, nem como essa educação. Ela foi criada há algum tempo atrás e foi evoluindo. Então, hoje Professor, a gente tem... Pode falar. Sobre o SESC e o SENAC, lá em Santa Catarina, onde eu morei por muito tempo, é muito forte. Eles têm uma educação, assim, bastante rígida. Contratação de professores também é bastante rígido lá para eles. E isso, inclusive, assim, eu tenho sobre a minha esposa, ela é instrutora do Senac, certo? E realmente existe quando ela foi contratada para ser instrutora, teve um processo, um edital, aulas,
Então, houve é como se fosse um edital de um concurso público, porque era aberto, um concurso, então tinha várias pessoas. Hoje ela ainda é instrutora do SENAC, professora, e assim, realmente eles são muito fortes. E aqui, em Alagoas, eles têm escolas específicas que também são muito boas, por sinal, certo? Então, todo o sistema S ele é muito forte. Então, ele Sim, trouxe muita coisa boa, certo? E, inclusive, há pouco tempo atrás, houve um investimento do governo, porque o governo, o que é que acontece? Eles acho que no último governo do Lula, ele queria investir na parte técnica. Só que não adianta você simplesmente criar novos institutos, porque existe uma demanda muito grande. O que é que foi feito? Um investimento no sistema S para que eles pudessem ofertar cursos técnicos para qualificar as pessoas. Então, o sistema S ele se fortaleceu ainda mais, certo? Outra coisa que houve como fortalecimento o sistema S, de uma forma geral, ele começa a ofertar cursos técnicos e as instituições superiores também precisavam ser fortalecidas. Só que a universidade ela tem um limite, a universidade pública, de poder, a quantidade de vagas que ela oferta. E existe uma demanda gigantesca. A gente vê, por exemplo, no Enem, aí, sei lá, alguns mil pessoas para uma quantidade de vagas de 5, 6, 7 mil e ter 20, 30, sei lá, uma quantidade absurda. Então, a universidade, ainda que seja muito boa, federal, ela não consegue absorver todo mundo. E a ideia era que o governo pensou e que, opa, essas pessoas precisam desse conhecimento. A gente não pode deixar todo mundo à margem de poder ter o conhecimento do ensino superior. E o que é que foi feito? Eles investiram por meio do financiamento estudantil universidades particulares, faculdades particulares, que é o FIES, que até hoje funciona. Então, deu essa possibilidade do aluno conseguir se adentrar dentro do ensino superior. Então, isso foi. Quando a gente valoriza a educação, a gente começa a construir um Brasil, né? Digamos assim. Pode falar. Pode falar. Não? Bom, então, assim, esse movimento de base construído lá pelas arquidioceses, principalmente de Natal, que deu o início do movimento, do MEB, ele tem uma cronologia especial. As atividades iniciaram em 61, com o marco da fundação com o decreto do presidente da República, construindo a partir do governo federal e da CNBB, né, com a CNBB, obviamente, da maioria das regiões, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, elas foram precursoras nesse movimento que trazia os jovens e adultos para uma educação para poder ser inserido na sociedade. Então, isso é bem interessante. Em 84, a gente tem um primeiro seminário avaliativo. Lembrando que essa época aqui, de 61 a 85, mais ou menos, é aquela época em que a gente saía do governo João Goulart, né? Um governo republicano, para o golpe militar, onde os militares tomaram o poder. E os militares ficaram aí na década de 60, 62, eu acredito, assim, eu não sou muito bom de data, até mais ou menos 85, onde a gente teve as eleições diretas. O governo militar, ele tinha uma grande... queria, obviamente, e foi no governo militar em que foi instituído alguns movimentos, e aí esse movimento, assim, se perdurou ao longo do governo militar, todo o governo militar, e com o respaldo da CNBB, com essa ideia de estar trazendo a democratização do ensino para toda a sociedade, certo? Logo após, assim, a gente tem, em 2001, os 40 anos, uns seminários avaliativos dos 40 anos do MEB, enquanto movimento em que trouxe uma perspectiva de vida melhor,
certo? De pessoas que estavam marginalizadas e, assim, não tinha o processo de reconhecimento e de possibilidade, obviamente, de entrar no processo educacional, mas aí, dentro desse movimento, eles conseguiram. Em 2007, houve algumas parcerias firmadas com governos estaduais para a alfabetização de pessoas, principalmente no Maranhão, a parte ainda do Nordeste, ela é muito forte, certo? No Piauí, no Maranhão e outros estados também foram incorporados, principalmente em processos de reforma agrária, com parceria com o INCRA, e outras possibilidades de trazer o reconhecimento o conhecimento para algumas instituições que elas não tinham esse acesso democrático. Então, foi uma época bastante interessante do processo de educação no Brasil. Em 2015, houve o MEB nas periferias, onde a ideia e a premissa é que a gente precisava saber viver e lutar, onde a ideia era diminuir a desigualdade social. E aí, assim, qual era a melhor forma de diminuir a desigualdade social? Trazer, obviamente, as pessoas para o conhecimento, para que elas pudessem ser inseridas no mercado de trabalho, certo? E aí, em 2019, houve um momento bem triste da história, onde a gente teve o início da pandemia de Covid, né, onde criou-se uma nova realidade do EAD, aí todo mundo teve que se reinventar, e aí eu lembro desse processo muito complicado. Lembro de minha filha estava entrando na escola, primeiro dia de aula, ela passou uma semana, depois teve o lockdown e ela não conseguiu aula, e aí vinha para aula online. E como é que você dá aula e como é que você prende a atenção de um aluno do ensino fundamental? Era foi um processo bem doloroso para a educação, mas houve também evolução. Principalmente em EAD, em tecnologias assistivas, porque todo mundo que era docente, que não tinha essa prática, precisou se reinventar. Então, não tinha essa de não saber mais. A EAD já existia, ela tinha um espaço que não era. A gente não tinha muita inserção, e a partir desse momento, obrigatoriamente, todo mundo teve que se reinventar, se alfabetizar de forma digital. Esse foi um marco importante e talvez uma das coisas boas, porque hoje a gente tem um EAD muito mais forte, né? Professor, na época da pandemia, em 2020, no caso, eu estava no último ano do ensino médio. E foi assim, uma loucura para começar o EAD. Os professores já eram um pouquinho mais antigos e eles optaram tanto por enviar as apostilas, as avaliações para a gente, né? No caso. Então, foi um início assim, bem dolorido para todo mundo, o EAD, em 2020. Exato. Muito, muito. Assim, eu lembro, em 2020, estava fazendo um curso. E assim, os professores lá da engenharia já eram meio senhorzinho, né? Nossa, foi uma dificuldade, mas assim, um pouco de força de vontade e vontade de ensinar. Você vê o quanto a paixão por ensinar vai além, porque você fazer com que professores que não tinham letramento digital, era aquele professor de quadro, de chegar lá e dar a aula dele, ter que se adequar a novas tecnologias para poder ensinar, realmente é extremamente doloroso para todo mundo, para os alunos e principalmente para esses professores. Mas são essas pessoas, mediante o movimento pedagógico novo que a gente tem, que a gente precisa levar o conhecimento. A gente não poderia parar simplesmente deletar da vida, sabia lá quantos anos da nossa vida dentro do processo de pandemia. Então, foi importante, doloroso, mas graças a Deus passamos por isso, e foram aprendizados importantes, tá? Então, eu tive
alguns aprendizados também, porque a gente não era acostumado a dar aula no computador aqui, e aí, assim, eu também era acostumado a dar aula presencial, que é o que a gente gosta da turma, de conversar, de discutir, aquele embate lá, e aí a gente precisa se reinventar. Então, foi isso que aconteceu durante esse período. 1962, como disse, foi o final do governo de João Goulart e início do governo de Castelo Branco, onde a gente, fundada em São Paulo, a Occidental School, que é uma escola americana que era focada na parte de eletrônica, rádio, TV e assim por diante. Ela é pioneira no ensino à distância, utilizando essa metodologia por correspondência. Mas, assim, isso foi lá de trás, 1904, tá? Ela foi trazida e importada, mas, de forma geral, já existia essa metodologia do ensino ser por correspondência, certo? Um dos marcos interessantes, ainda no governo militar, é o Instituto o Projeto Minerva, que era um convênio entre o MEC, Ministério da Educação, né, e uma fundação, Padre Landel e a Fundação Padre Anchieta. A meta desse processo, desse projeto Minerva, era a inclusão de jovens e adultos também, certo? Ele foi mantido até o início da década de 80. Qual é a ideia? Educação social, educação de jovens e adultos. Essa foi uma semente plantada pelo MEB lá, o movimento lá que a gente tem, que eu acabei de falar aqui, da educação de base, feito pelas arquidioceses. Então, ele tem um foco da igreja bastante relevante para incluir jovens e adultos no processo educacional, certo? Então, a semente plantada, ela reverberou aqui em 1970 com a criação do projeto Minerva, certo? Onde a gente oferecia cursos supletivos para as pessoas que não conseguiram concluir o primeiro grau, antigo primeiro grau, né, e segundo grau na época em que a educação era dividida dessa forma. E qual era a ideia das características que estavam associadas a esse projeto Minerva, diferente lá do Instituto Monitor? Primeiro que existiam transmissões diretas, como existe, por exemplo, até hoje, a Hora do Brasil, que todas as rádios falam sobre o sistema e o processo lá político do Brasil. Então, até hoje tem, né? Então, existiam transmissões nacionais. Então, qual era a ideia? Que o alcance tinha que ser nacional, porque ele era obrigado, um determinado período, ofertar essa transmissão de alguns cursos. Essas transmissões, obviamente, eram focadas para que os alunos do ensino fundamental e médio pudessem concluir esse sistema. Tá? Então, a gente tinha horário obrigatório, isso é interessante, como logo após, tá até aqui, eu coloquei, logo após a Hora do Brasil, tinha o horário tradicional do projeto Minerva. Isso durou durante alguns anos. O modelo de educação à distância que eles adotavam era o marco da distância. Oi, pode falar. Pode repetir, as transmissões eram focadas em quê mesmo? Não deu para escutar muito bem. Focado na formação dos alunos para o ensino fundamental e médio, para aquele supletivo. Alunos que não conseguiram concluir, principalmente jovens e adultos que não conseguiram concluir, que eles concluíssem o ensino fundamental e médio, certo? Nota, esse projeto foi criado na ditadura militar. Então, assim, apesar de todo o controle rígido dos meios de comunicação, ela se tornou uma ferramenta interessante de educação, certo? Então, em termos de crítica e legado, a gente tem interessante o acesso grande, nacional e obrigatório das rádios ofertar. O que é interessante, quais são as críticas principais que ele teve? Era a crítica pela falta do acompanhamento pedagógico, certo? E os baixos índices de aprovação, com 77% dos inscritos não obtendo os diplomas, segundo o site Memórias da Ditadura. Então, existiam essas críticas a esse projeto durante a ditadura militar. Você oferta, mas você não tem métricas para verificar se ele está sendo bom para a população. Então, foi interessante, foi um marco, mas houve problemas pedagógicos acerca da metodologia utilizada.
E tinha algum sistema de avaliação, professor? Todo o sistema era feito via correio, a priori, porque não existia o processo mais dinâmico, né, de via bilateral. Então, fazia-se avaliação e por correio, e aí foi esse processo que houve essa métrica aí da maioria não conseguir obter os diplomas. Ou seja, o importante era a quantidade que iam conseguir se inscrever. Agora, realmente, se teria qualidade ou não, não importava muito nesse sentido. Exatamente. Esse ainda é um grande problema que a gente tem nas métricas pedagógicas atuais. Por exemplo, o MEC, ele vê muito o quantitativo de entrada e o quantitativo de saída, mas ele não vê o processo. Entendeu? Assim, o que é que acontece? Eu posso entrar muito, por exemplo, estou falando do ensino público, tá? Entro muito, se sair muito, é uma métrica, mas é a melhor métrica? Não necessariamente. Por exemplo, cursos de engenharia, é comum você ter um alto índice de retenção, porque os conteúdos são muito profundos e os alunos precisam estar muito bem qualificados para entrar no mercado de trabalho. Então, não é uma métrica ruim se saírem 20%, 30%. É uma métrica que deveria ser avaliada de outra forma, certo? Então, essa entrada e saída, do ponto de vista pedagógico, não necessariamente é o melhor, mas era o que era avaliado, certo? Então, a gente tinha essa principal métrica. Ô, professor Robson, então, nesse caso, a introdução AD, ela utiliza a tecnologia de informações e comunicações, hein? Não é isso? Hoje, sim. Antigamente, a gente tinha só a parte mais de rádio, mais um pouco anterior, a parte só de correspondência. Hoje, a gente usa todo tipo de tecnologia da informação. Todos os tipos. Então, a EAD, ela é fundamentada nas tecnologias de informação. Isso para enfatizar a autonomia e a responsabilidade, né, e a interação dos alunos, não é isso mesmo? Sim, para que a gente precisa, obviamente, de um letramento digital, a gente precisa que os alunos se insiram de uma forma e consigam ter autonomia. Quando a gente fala da tecnologia de informação, é a gente dar, mediante, por exemplo, videoaulas e tal, a possibilidade do aluno ir construindo o conhecimento. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a tutoria. Para isso, existem os tutores que vai te dizer, é assim que você faz, e vai te guiando. Então, é um processo bastante interessante. Legal. Que a gente tem. Em 1978, surge o famoso Telecurso 2000. Acho que milhões de brasileiros foram qualificados nesse Telecurso 2000. E aí a gente tem um Telecurso 2000 segundo grau, que foi lançado pela Fundação Padre Anchieta, lá pela TV Cultura e pela Roberto Marinho, hoje, assim, o complexo da Globo, né? Então, eles tinham teleaulas. Aqui já é um pouco diferente a metodologia. A gente tinha a inserção dos alunos mediante obras televisivas, certo? Então, as aulas eram televisivas e era apoiada por fascículos que eram impressos. Esses fascículos podiam ser comprados em bancas de revista, que hoje a gente nem vê tanto, né? A quantidade de bancas de revista acho que diminuiu sensivelmente, mas antigamente tinha-se banca de revista e vários fascículos aí do Telecurso 2000. Então, assim, a cronologia, a gente tinha o Telecurso 2000, depois o Telecurso primeiro grau, em 81. Primeiro foi o segundo grau, depois o primeiro grau. Em 95, o Telecurso 2000, que ficou até 4 de abril de 2008. Certo? Qual era o grande problema dele? A desatualização de alguns tópicos de aula. A gente sabe que é dinâmico. A história e a evolução por exemplo, geografia, geopolítica, história, e aí, assim, ela é dinâmica. Então, aulas que foram criadas em 78, 80 e assim por diante, elas não são mais válidas, digamos assim, do ponto de vista educacional, porque existia um processo
que alguns tópicos passaram a estar desatualizados. E aí houve aí o declínio desse formato, tá? Mas o que é interessante, vejam bem, esse é um fascículo, por exemplo, de matemática, onde o Telecurso 2000 ele fala sobre conta de menos. Isso chama atenção, principalmente para a parte pedagógica, vocês vão ouvir falar muito do Paulo Freire. Paulo Freire é digamos assim, o pai da educação brasileira, e uma das coisas que Paulo Freire preconizava era que a educação, quando ela vai ser instruída, principalmente para jovens e adultos, ela precisa estar na linguagem daquela pessoa. Ou seja, se eu vou falar para uma pessoa que é da construção civil, eu tenho que ensinar, por exemplo, o letramento mostrando o ambiente dele. Eu vou soletrar uma palavra da construção civil, cimento, por exemplo, tijolo. Então, isso começa a despertar isso. Então, quando você coloca no fascículo a conta de menos, a gente sabe que, do ponto de vista matemático, existe uma conta de subtração, certo? Mas a conta de menos é muito mais acessível, não é pequeno, todo mundo entende, e aí você começa a entender o processo educacional que tem que ser colocado. Por isso que no meu ambiente lá, eu gosto de ser muito visual. Então, eu trago algumas coisas visuais para despertar o interesse, para que vocês parem e pensem e reflitam sobre cada um dos processos. Então, à medida que vocês forem clicando nas semanas, vocês vão entender o ponto de vista visual. Então, eu gosto muito de trazer também. Então, isso é um dado importante da história da EAD, que você precisa criar a atenção. E hoje, a gente está no foco de atenção, né? Ou você perde a atenção por tudo e a gente vive num mundo digital onde a atenção é fundamental. Para a gente adiantar, e daqui a pouco a gente conclui essa aula de hoje, então, a gente tem em 2018, 2008, o novo Telecurso 2000. 2009, o Telecurso 2000 está incorporado ao Sistema S também, onde SESI, SENAI, SENAC, FIEP e IEL, onde eles começam a transmitir cursos profissionalizantes, principalmente de mecânica. Em 2014, após 37 anos, ele deixou de existir, certo? Entretanto, ele ainda é apresentado pelo canal Futura, certo? Quem tiver interesse e acessar o canal Futura, vocês vão ver que em alguns momentos eles exibem ainda alguns episódios do Telecurso 2000, certo? No conteúdo completo do canal Futura. Entretanto, o canal Futura também tem uma página e talvez isso seja extremamente importante para vocês. Eu quero que todos aqui que está nessa aula tenham como atividade acessar o canal Futura e fazer um login, porque é gratuito. E o canal Futura é um canal que ele foi construído a partir da necessidade do EAD e tal para transmitir, então ele ainda tem essa perspectiva, ele ainda é financiado pela Fundação Roberto Marinho, e o que é legal, pessoal, é que muita gente não sabe, quando você loga, ele traz ainda diversos cursos gratuitos. Inclusive, quando eu acessei aqui, existem muitos. Então, primeira coisa, como atividade, obviamente não é uma atividade obrigatória, mas façam isso. Entrem no site futura.frm, fundaçãorobertomarinho.org.br, vocês vão fazer um login e tem diversos cursos. À medida que vocês forem evoluindo, vocês podem fazer curso e tem certificação esses cursos, tá? Então, olhem o curso, façam o máximo possível, porque isso vai agregar muito para vocês, certo? Então, eu a princípio, entrei lá e comecei a fazer um curso de inteligência artificial e, assim, tem muito material e é bem legal. Vale a pena. E tem outros cursos de letramento digital que vocês podem tomar como base para vocês, tá? Façam isso aí como atividade. 94, como eu disse, lembrando, é a democratização onde a gente tem o MEC institucionalizando uma lei, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, mediante a Lei 9394, de dezembro de 96, onde ele
começa a formalizar a EAD dentro do sistema educacional brasileiro. Obviamente, existem algumas limitações dentro desse processo, que depois foram revistas agora no decreto de 2025. Qual era a ideia da LDB de 96? Eu até coloquei esse vademecum, porque a LDB é basicamente a lei que define como a educação brasileira tem que ser apresentada. Obviamente, também houve alguma modificação agora da educação, né? Onde a gente tem itinerários, que inclusive tem que ser implementado até 2025. Eu não sei nem se todas as escolas têm esse processo, mas a ideia é que até 2025 os itinerários sejam executados. Mas a gente dividia a educação básica em infantil, fundamental e médio, e educação superior de uma forma geral. Certo? Na LDB de 96, no artigo 80, ela traz exatamente como a educação à distância tem que ser regulamentada, certo? Então, ela vai trazer a legislação para vocês acerca do credenciamento das instituições e dos polos EAD. Então, foi na LDB que a gente tem esse marco de certificação dessas instituições. 95 surge a Secretaria de Educação do MEC, à distância, né, com a criação, obviamente, 96 da LDB, Associação Brasileira de Educação à Distância, e aí a gente tem também alguns marcos interessantes do MEC, que é o que a gente chama da TV Escola, inclusive tem o Instagram da TV Escola disponível para vocês e muitas informações interessantes acerca da educação, da flexibilização, da contribuição dos conceitos, tudo que está relacionado com a educação à distância. Então, vale a pena também dar uma olhada na TV Escola. A gente vai concluir, tá? Estou terminando, fui um pouco mais rápido, mas aí é interessante. Em 2000, a gente tem as primeiras universidades brasileiras credenciadas pelo MEC a ofertar cursos à distância de graduação e pós-graduação. Em 2005, é criada a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, onde vocês fazem parte, foi criada em 2005, institucionalizada pelo MEC, e ela funciona até hoje, e ela regulamenta e tenta expandir a educação superior, de uma forma geral, para ser democrático a todos os níveis, à distância do Brasil, poder atingir um maior número de pessoas possíveis. Então, foi em 2005 e até hoje ela é regida pelo MEC e a gente tem ela como suporte à nossa EAD. Certo? Pós 2005, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente tem reconhecimento e regulamentação. Decreto de 2005 regulamenta os cursos de graduação à distância. Decreto de 2017 regulamenta a oferta também do ensino médio e educação profissional. Houve uma expansão da oferta, obviamente. O Censo da Educação em 2015 houve mais de 1,3 milhões de alunos matriculados em cursos EAD. Crescimento da demanda. Em 2023, os ingressantes do curso EAD representam 66% do total de novos estudantes. Olha o marco importante no crescimento, né? Quando a gente expande 2005, a gente cria uma valorização da EAD. Antigamente ela era desvalorizada e olhada com um olhar um pouco torto. Hoje não, a gente tem um mercado de trabalho que reconhece e valoriza as competências desenvolvidas na EAD, principalmente a autonomia, disciplina e organização. Como a professora falou, quando quem faz um curso EAD necessita, obviamente, de uma organização para conseguir transcender essas etapas. A gente tem algumas dificuldades que vocês vão ter, é normal, mas vocês precisam transcender essa etapa. Avanço de tecnologia, a evolução da internet, dos sistemas de tecnologia da informação, da acesso dinâmico, isso facilitou. Inclusão e acessibilidade também. Então, a EAD se mostra inclusiva no cenário brasileiro. Óbvio que existem limitações, que é interessante de ser levantada, mas o que traz é um pouco maior. Novo ensino médio, como eu disse, também foi uma mudança na legislação da EAD, que devem ser acompanhada para atender essa nova diretriz, que tem que ser implementada até 2025,
certo? Que são os itinerários. Aqui, mediação pedagógica é importante para vocês. Na nova política da EAD, se introduzir a figura do mediador pedagógico, dos tutores, que desempenham um papel extremamente importante no suporte. Como eu disse, eu estou aqui, vou dar aula, vou montar o curso, mas existe uma equipe que está dando também esse suporte para que vocês possam evoluir. Então, tirem proveito disso, pessoal. Não fiquem limitados a assistir um vídeo e acabou. Não. Procurem novas fontes, tirem dúvidas, falem com as tutoras. Depois, nas aulas, podem falar comigo e a gente vai evoluindo para que essa mediação pedagógica seja mais dinâmica, tá? Para a gente finalizar, eu trouxe essa reflexão. Em resumo, a EAD do Brasil passou por um processo de modernização e expansão a partir de 2005. Obviamente, houve regulamentação, avanço de tecnologia, percepção de modalidade e uma expansão do público, tornando o que a gente tem até hoje. Assim, eu tenho certeza que isso não vai parar por aqui, a gente tem sempre a evoluir. E vocês vão ser os pilares da revolução da EAD e de todo o ensino educacional no Brasil, porque é a pedagogia que traz a reflexão sobre a educação no Brasil. Então, vocês serão os responsáveis por pensar a educação e evoluir, refletir e, se possível, mudar o que não está funcionando. Então, vocês serão os responsáveis. Bom, basicamente era isso que eu tinha para que a gente pudesse discutir hoje. Eu espero que a gente tenha podido trabalhar um pouco a história da EAD. Foi um pouco rápido, mas agradeço a todos que puderam ficar até agora. Quem não pôde ficar, dá uma olhada lá novamente. Eu vou parar a apresentação e vou disponibilizar para vocês no Moodle. Tá joia, meus queridos? Obrigado a todos. Professor, Pode tirar dúvida. Vou parar um pouco aqui para... não é bem uma Pode falar. dúvida. Trabalhar